quero ver ela em nome de Jesus. Presta atenção na palavra detalhe, porque Deus vai falar fortemente com alguém aqui nessa parte, amém? No particular, numa intimidade. Glória a Deus. Cumprimento a igreja com a paz do Senhor Jesus. Amém? Amém. Já que você está de pé, abra a palavra de Deus no livro de Juízes, capítulo de número 4, versículo de número 4. Juízes 4, 4. Aleluia. Quando eu recebi o convite da irmã Luciana, já estava estudando o livro de Juízes, é o livro que eu estou estudando nesse mês. E como eu já estava aqui, estudando sobre Débora, falei, por que não, nesta tarde, falar sobre essa corajosa mulher que Deus levantou naquele tempo difícil. Aleluia. Não sei qual o tempo difícil que você está passando, mas Deus tem uma palavra para o seu coração nesta tarde. Aleluia. Diz assim a palavra de Deus. Juízes 4, verso 4. Débora, profetisa, mulher de Lapidote, julgava Israel naquele tempo. Repita comigo. Naquele tempo. Pode tomar o seu assento. Eu vou estar lendo mais versículos aqui, mas para a gente ganhar tempo, né? Eu vou ler só esse versículo e a gente vai trabalhando aqui junto. Esse texto ao qual o Senhor colocou no meu coração, irmã Silvia, com o Desperta Débora, né? Quando você entrou ali, eu falei, irmã Silvia, Desperta Débora, que ela tem esse projeto lá na Presbiteriana. Amém? Então Deus me deu um tema para essa mensagem que é: seja uma mulher como Débora. Seja uma mulher como Débora. E porque o texto, ele faz questão de nos dizer essa palavra que me chamou tanto a atenção naquele tempo. Foi isso que me chamou a atenção, irmã Silvia. Naquele tempo. Que tempo é esse que Débora profetiza, mulher de Lapidote e juíza? Que tempo é esse que ela exerceu o seu ministério? Que tempo é esse em que ela julgava? E julgar naquela época era a capacidade de ouvir as pessoas, de comparar, de analisar, de tirar uma conclusão, tomar uma decisão. Que tempo é esse que Débora exerceu o seu ministério? O livro de Juízes, ele é um livro que nós podemos considerar como ministério emergencial. Aleluia, porque se você ler a palavra de Deus, não existe um ministério de juízes. Mas aqui, Deus levantou homens e uma mulher com esse propósito, desses ministérios emergenciais. E por quê? Logo após a morte de Josué, ele não deixou um substituto, ele não preparou um líder para ficar no seu lugar. Não porque ele não tinha capacidade, mas talvez porque ninguém colou nele, assim como ele colou em Moisés. Ninguém grudou nele como ele grudou em Moisés. Então nessa época não havia, aleluia, não havia um líder para os filhos de Israel. Quando eles chegaram então nessa terra prometida, nessa terra que emana leite e mel. E qual geração era essa? Era a terceira geração, porque a primeira geração, aleluia, é aqueles que saíram do Egito. Depois teve a geração que nasceu lá no deserto e muitos que morreram no deserto. Mas esta é a geração que são os filhos dos que estavam lá naquele deserto. É a terceira geração.
E essa geração, aleluia, a qual os pais não falavam muito da palavra de Deus, ao qual os pais abandonaram a Deus, aos quais eles chegaram naquela terra e se misturaram com aqueles povos, aleluia, e também começaram a adorar outros deuses, começaram a adorar Baal, e se afastaram de Deus, aleluia. Era um povo que oscilava, ora clamava a Deus quando as coisas estavam difíceis, e quando estava tudo bem, voltavam a adorar outros deuses, viravam as costas para Deus. Era um tempo de apostasia, era esse tempo de desorganização e de opressão, em que os filhos de Israel estavam passando, entre Josué e Samuel. Mais ou menos, os historiadores vão dizer que passou um pouco de 200 anos esse tempo dos juízes. Aleluia. E Deus então levanta homens e levanta uma mulher. E aqui o texto em que nós lemos quando nós chegamos no capítulo de número 4, após a morte de Eude, o povo fica mais uma vez sem uma autoridade, sem um líder. Mais uma vez, então, a palavra vai nos dizer que eles clamam a Deus. O texto vai nos dizer no verso 1: os filhos de Israel tornaram a fazer o que era mal. Isso é um ciclo. Nos livros de Juízes você vai ver que no começo de cada um deles vai tornar a repetir. E os filhos de Israel tornaram a fazer o que era mal. Então, quando estava tudo difícil, quando Deus se irava com esse povo, porque eles viravam a costa para Deus. Deus entregava o povo nas mãos daqueles inimigos. E eles ficavam ali alguns anos na mão desses inimigos. E aqui eles estavam há 20 anos na mão desses inimigos. De Jabim, que era o rei de Canaã. E ele tinha 900 carros de ferro. 900 carros de ferro. Eles assustavam os seus opositores somente com o barulho. Você pode parar para imaginar 900 carros vindo em sua direção, carros de ferro preparados para a guerra. Esses carros eram as máquinas mais poderosas de guerra naquele tempo. Aleluia. Então, por 20 anos, esses opositores estavam ali contra os filhos de Israel. Aleluia. E esses carros, como eu disse, poderosas máquinas de guerra, a palavra vai nos dizer lá em Salmo 20, verso número 7: uns confiam em carros, outros em cavalos. Nós, porém, nos gloriaremos em nome do Senhor nosso Deus. Então, essas máquinas, elas eram poderosas. O povo, quando vinha em uma guerra que tinha essas máquinas, que tinha esses carros, apavorava o povo. Vocês lembram de Moisés, quando estava chegando até o Mar Vermelho, em que o faraó está indo atrás dele, e quando eles olham para trás e vê que ele estava acompanhado também de carros de guerra, quando eles olham para trás e vê, eles se apavoram e começam a murmurar na cabeça de Moisés. Então era esse tipo de máquina, era esse tipo de máquina poderosa, em que esse povo, que o rei Jabim, o rei de Canaã, tinha em suas mãos, e atormentou esse povo por 20 anos. Esse então é o tempo que Débora julga, que Débora prega, que Débora aconselha, que Débora escuta as pessoas. Ai, se não fosse Deus na vida de Débora. Ah, se não fosse Deus, ela não ia suportar ouvir esse povo pecador, esse povo oscilante, que ora procura Deus, ora não procura Deus, que no verso de
que oscila, aleluia, na presença de Deus, quando está tudo bem, se afasta, volta para os caminhos errados. Quem sabe agora outros deuses. Mas quando começa a ficar tudo difícil, volta para a presença do Senhor. Porque só está atrás das bênçãos e não do abençoador. Você conhece alguém assim? Aleluia. Nos nossos tempos não são tão diferentes dos tempos de Débora. Não são. Aleluia. Mas o Espírito do Senhor era com os juízes. Aleluia. Porque quem vencia as batalhas era Deus. Aleluia. A grande mensagem do livro de Juízes é a graça de Deus sobre aquele povo. Que mesmo com aquela apostasia, aleluia, o Senhor tinha misericórdia daquele povo. Aleluia. Então, em cima desse texto, depois desse contexto que eu fiz aqui para vocês, eu quero apresentar 5 lições desse texto para que nós possamos aplicar na nossa vida. Aleluia. No nosso ministério, na nossa família. Eu não sei no que você exatamente precisa se levantar. Se você precisa se levantar no seu ministério, na igreja, se você precisa se levantar na sua casa, na sua família, em alguma situação, com seu marido, com seus filhos, se você precisa se levantar na tua vida profissional. Eu não sei ao que você está passando, o que você precisa se levantar, mas Deus tem uma palavra no seu coração nesta tarde. Abra o seu coração, irmãos. Abra o coração. O primeiro é o que eu já falei aqui para vocês. A primeira lição: a coragem de liderar em tempos difíceis. A coragem de liderar em tempos difíceis. E Deus me deu uma frase quando eu estava estudando esse texto. Ele me disse assim: se você esperar um tempo fácil para começar o seu ministério, você nunca vai começar. Vou repetir: se você esperar um tempo fácil para você começar o seu ministério, você nunca vai começar. Você vê que os tempos difíceis, eles vêm desde lá atrás. Desde a criação do mundo, veio os tempos difíceis. E agora, quando se aproxima a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo, os tempos estão cada vez mais difíceis. Mas não há tempo de retrocesso, não há tempo de voltar atrás. Nós temos que avançar. Não há tempo de retroceder, por mais que as coisas sejam difíceis. Não está difícil liderar neste tempo. Temos aqui a diaconisa Luciana, que lidera as mulheres. Não é fácil. Eu lidero ali as crianças com as tias, tia Sheila, tia Elaine, os demais líderes desse ministério. Não é fácil, é um tempo difícil. E muitas vezes a gente vem na nossa mente: eu vou parar, eu vou desistir porque está muito difícil, não está fácil, vou parar com isso tudo. O inimigo quis colocar isso na minha cabeça nesse início de ano. Eu vou parar com o ministério infantil. E o Senhor falou comigo nessa semana através de uma profeta de Deus: não é para você desistir. Não desista. Não desista. Por mais que seja difícil, não desista daquilo que Deus colocou em suas mãos. Porque Deus, Ele nos escolheu. Irmã Maria, Ele te escolheu através do seu testemunho para você ganhar almas para Cristo. Aleluia. Ele te escolheu e Ele nos escolheu. Cada um está aqui com o seu propósito, com o seu chamado. Cada um diferente do outro. Ninguém é igual a ninguém. Cada um tem o seu dom especial. Aleluia. Qual Ele nos chamou, por isso que nós não podemos nos comparar com ninguém. Aleluia. Porque cada um tem um dom especial. O que você não pode é parar. O que você não pode é enterrar o seu dom. Aleluia. Porque Jesus, Ele deixou o ide dele para todos nós. Ide pregar o Evangelho para toda criatura. O ide é para as crianças.
jovens, para as mulheres, para os homens, para todos. Não só para você subir aqui em cima e pegar o microfone, mas lá fora, onde estão os doentes, necessitados da palavra de Deus. Precisamos ser libertos, aleluia, da opressão. Precisamos ser libertos dessa corrente do pecado que escraviza. Quem é responsável por trazê-los para Jesus? Somos nós, nesse tempo difícil. Aleluia. A coragem de liderar em tempos difíceis. Aleluia. E Débora teve essa coragem. Ela não desistiu, ela não parou, porque ela tinha também uma autoridade ministerial. Aleluia. Ela foi escolhida, ela era profeta. Poucas mulheres foram profetas para mim. E ela era profeta, Deus falava com ela, entregava a palavra para ela entregar para os filhos de Israel. Aleluia! E ela tinha autoridade. Deus deu autoridade de profeta, de juíza. Ela era uma mulher ungida. Aleluia, uma mulher usada. Aleluia! Deus era com ela. E a palavra faz questão de nos dizer que ela era uma mulher casada. Então ela tinha também uma autoridade familiar. Era uma mulher que tinha uma família para cuidar, assim como eu e como você. Aleluia. Quantas vezes será que Débora saiu da sua casa, deixou o lapidote, deixou seus filhos? A gente não sabe se ela tinha ou não filhos, mas eu acredito que ela tinha filhos. Ela tinha uma casa, tinha filhos, tinha um marido, mas tinha um ministério. Deus colocou um ministério em suas mãos. Ela cuidava da sua casa, cuidava do seu marido, cuidava do seu primeiro ministério, que é a sua família. E depois ela ia para debaixo daquela palmeira, cuidar dos filhos de Deus. Porque muitas vezes para nós é difícil deixar a nossa casa, o conforto da nossa família e vir até aqui. Aleluia, exercer o nosso ministério. Muitas vezes nós estamos passando por dificuldades em casa, por lutas, por tempestades, mas nós sabemos que nós não estamos sozinhas. É por isso que nós temos essa confiança nas promessas de Deus para a nossa vida, em que Ele diz: eu nunca te deixarei e nem te abandonarei. Aleluia. Eu vou com o Pai, mas eu não vou deixar você sozinha. Eu vou deixar o meu Espírito Santo. O Consolador vai estar com vocês. É por isso que nós não desistimos. Aleluia. Glória a Deus. O Espírito Santo de Deus, Ele é conosco. Moisés também liderou num tempo difícil, em que aquele povo murmurava na cabeça de Moisés o tempo todo. Apesar dos cuidados de Deus, apesar do maná constante que caía do céu, a água que saía da rocha, as codornizes, a nuvem que guiava dia e noite, mesmo assim, aquele povo murmurava. Era um tempo difícil para Moisés, mas ele também não desistiu. Aleluia. E eu profetizo também para essa igreja que nós não vamos desistir. Nós não vamos desistir. A despeito da situação que nós estamos passando, desse tempo difícil, nós não vamos desistir. Segundo lugar, a simplicidade do seu ministério. Isso me chamou muito a atenção também. A simplicidade do ministério. A palavra vai dizer que ela, aleluia, que ela atendia os irmãos embaixo de uma alguma palavra vai dizer tamareira, né, ou palmeira, mas os dois estão corretos, tanto tamareira quanto palmeira. Era nesse lugar que ela atendia, em que ela julgava, debaixo de uma palmeira. E é interessante porque o lugar em que os homens costumavam julgar não era debaixo de uma tamareira. A palavra vai nos dizer em diversos versículos da Bíblia
que os homens, as autoridades recebiam o povo na porta da cidade. E eu vou provar para vocês. Gênesis 19:1. Ló recebe os anjos na porta da cidade. Aleluia. Aleluia. Gênesis 34:20. Se quem quer se casar com a filha de Jacó, e eles se encontram na porta da cidade para falar sobre o casamento. Aleluia. Ruth 4. As causas das terras de Noemi e o casamento de Ruth foram resolvidos na porta da cidade. Aleluia. Era na porta da cidade que se julgava as causas. Aleluia. Jesus encontrou a viúva de Naim na porta da cidade. Quando o Senhor Jesus voltar, nós vamos nos encontrar na porta da Canaã celestial. Aleluia. Era na porta, mas Débora não. Debaixo de uma palmeira tá bom para mim. Aqui embaixo dessa palmeira tá ótimo. Aleluia. Mulher, ela não perdeu o seu lado feminino, porque particularmente eu adoro plantas. Débora gostava de plantas. E ela então escolhe esse lugar. Ela é discreta, delicada, aleluia, simples para atender aquele povo. Ela não perdeu a sua delicadeza feminina por estar exercendo um papel de homem. Muitas mulheres hoje feministas querem fazer o papel de homem literalmente e perdem a sua delicadeza, perdem o seu jeito feminino de ser. Débora não. Débora não perdeu a sua delicadeza e ela escolhe esse lugar neutro, esse lugar facilitado, um ambiente saudável. E Débora nem sabia das pesquisas atuais que dizem um ambiente com a cor verde. Ele traz paz. Aleluia. Ele traz uma neutralidade, traz uma paz e não cansa os olhos. Vocês sabiam disso? Mas acho que Débora não sabia. Aleluia. Mas ela escolheu um lugar verde, um lugar de paz, para ela atender aquele povo debaixo de uma palmeira. Palmeira, que é um dos símbolos ricos na Bíblia também, lá no Salmo 92:12 diz: o justo florescerá como a palmeira. O justo florescerá como a palmeira. A palmeira, que é uma árvore de copa curta, ela cresce até uma certa altura, mas ela tem a copa mais curta e o seu caule é flexível, mas as suas raízes são profundas. As raízes são profundas, aleluia. Pode vir um vento e soprar a palmeira, pode vir um vendaval, sopra, parece que ela cai no chão, mas quando passa o vento, quando passa a tempestade, a palmeira está novamente de pé, como se nada tivesse acontecido. Ela sobrevive ao vento, ela sobrevive ao deserto, e a palavra diz que ela floresce no deserto, que ela frutifica no deserto. Aleluia. Eu quero dizer para você nesta tarde que esta igreja, aleluia, que nós vamos florescer no deserto, que nós vamos ser como a palmeira, que independente do tempo que nós estamos vivendo, independente do vento, independente da tempestade, independente do deserto, independente do tempo difícil, nós vamos florescer. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Vai ter crescimento, aleluia. Vai ter fruto, aleluia. Louvado seja Deus através da minha e da sua vida. Mas você não pode desistir, aleluia. Então, na simplicidade, Débora atendia. E na simplicidade também, da onde você estabeleceu. Na simplicidade da sua casa, aleluia. Da simplicidade da sua casa, você pode ser uma bênção para a sua família. Na simplicidade da sua casa, você pode ser uma bênção para a sua rua,
sobre ambientes simples, igrejas simples. Quanto mais simples, parece que mais nós sentimos a presença de Deus. Não é, irmão? E muitos pregadores, muitos cantores não querem, não. Chama para ministrar numa igrejinha pequena. Vou não. Lá não vou ter audiência, não vou ter ibope, não vou ter like. Se eu for nesse lugar, eu só quero um lugar chique. Se for chique, eu vou. Se for tudo lindo, cheio de holofotes e de luzes, eu vou. Mas se for num lugar simples, eu não vou não. Mas Débora não. Débora era debaixo de uma camareira, debaixo de uma palmeira, num lugar simples que ela estabeleceu. Aleluia. Louvado seja Deus. Glória a Deus. Da sua palmeira você pode transformar os outros. Aleluia. Terceiro lugar, dependência da palavra de Deus. Dependência da palavra de Deus. No verso de número 6 vai dizer que mandou ela chamar Baraque, filho de Abiloão, de Guedes de Naphtali, e disse: porventura o Senhor Deus de Israel não deu ordem? Então ela tinha dependência da palavra de Deus. Se não fosse Deus que tivesse dado a ordem, ela não tinha falado nada para Baraque. Ela esperou o tempo certo, a hora certa. Foram 20 anos de opressão, mas chegou o tempo certo de Deus agir, de Deus falar através de um profeta. Aleluia! Aleluia! Louvado seja Deus! Então Débora não liderava com base na sua própria sabedoria, no seu próprio entendimento, mas agia conforme as instruções de Deus. Como é que você tem agido nesse tempo? Será que você tem buscado direção de Deus para a sua vida nesse tempo? Para tomar decisões na sua casa, na sua família, no seu trabalho, na igreja, nos ambientes em que você convive, para resolver as suas coisas? Ou será que você tem buscado o seu próprio entendimento? Aleluia! Ou buscado ainda pior, conselho de pessoas que não são de Deus. Aleluia! Pessoas que dão conselhos maus. Quem sabe se você acha que é seu amigo, mas não é, te aconselha e você se dá mal, porque você não está sob a palavra de Deus. Nós temos que saber, aleluia, e aprender a ouvir a voz de Deus. Como nós ouvimos aqui no louvor, precisamos calar muitas vozes para nós podermos ouvir a voz de Deus, porque o mundo tem muitas vozes querendo nos atrapalhar e nos impedir de ouvir a voz de Deus. Mas Débora estava atenta, estava sensível à voz de Deus. Quando ela escuta e Deus fala com ela, ela chama Baraque. Aleluia! Ela tinha dependência. Em momentos de dúvida, devemos buscar a orientação de Deus. E outra coisa que me chamou a atenção é que, aleluia, ela confiou que Deus entregaria o exército de Sísera nas mãos deles, mesmo quando a vitória parecia improvável. Ela confiou, ela recebeu uma palavra e confiou na palavra. Aleluia, parecia improvável. 900 carros de guerra, 20 anos de opressão. Aleluia, não bastava só essa opressão de intimidação, mas sabe o que eles faziam também? Tudo o que eles cultivavam, os alimentos que eles cultivavam, eles iam lá, e queriam pegar tudo para eles. Então, aqueles que plantavam tinham que esconder certa parte para eles poderem comer e sobreviver, porque esse povo ia lá e tomava tudo deles. Olha que tempo difícil. Então parecia a situação improvável, mas o nosso Deus é o Deus que age no improvável. Quando tudo parece que vai mal, aleluia, Deus é aquele que opera um milagre, aleluia. Quando as nossas forças se esgotam, aleluia, é a hora de Deus agir.
Aleluia! Então Débora dependia da palavra de Deus. Vou correr aqui, senão não vou acabar hoje, irmãos. 4. A capacidade de inspirar os outros. A capacidade de Débora de inspirar os outros. Como eu disse, continuando aqui o verso número 6, parte B, vai dizer assim: não deu ordem dizendo, vai e leva a gente ao monte Tabor e toma consigo 10.000 homens, os filhos de Naphtali e os filhos de Zebulon, e ferir ao ribeiro de Quizon e Seira, comandante do exército de Jabim, com os seus carros e as suas tropas, e darei nas suas mãos. Eu acho até engraçado essa parte, irmã Silvia. Eu acho engraçado porque a fala de Baraque, até brinquei lá em casa sobre a fala de Baraque, que ele vai dizer assim, aleluia. Então disse Baraque, se fores comigo irei, porém se não fores, não irei. Então, se tu for, eu vou. Se tu não for, eu não vou. Se você for, eu vou. Se você não for, eu não vou. Não parecia que ele estava se acovardando quando a gente lê isso? Aleluia. Parece que ele se acovardou. Aleluia. Diante daquilo que Deus já havia falado com ele. Deus já tinha falado com Baraque. Aleluia. Mas o medo tomou conta dele. O medo não só dele, mas de tantos homens que estavam ali naquela época que não tiveram coragem de enfrentar, aleluia, esse povo. Não tiveram coragem, aleluia. Então Débora, ela era profetisa, ela era juíza, mas para a guerra ela estabeleceu um general. Aleluia. Como eu disse, ela não tinha perdido a feminilidade dela. Aleluia. Para a guerra, eu vou chamar o homem está com medo, mas eu vou encorajar ele, aleluia. Porque a despeito de muitas situações, nós sentimos medo, sim. Pedro e os discípulos tiveram medo naquele barco, naquela tempestade, aleluia, quando viram Jesus de longe. É um fantasma, tiveram medo, aleluia. E quando eles reconhecem, então, que é o Senhor Jesus Cristo, Pedro tem a coragem de ir. Se és tu, Senhor, então me manda ir ter contigo sobre as águas. Ele vai. Mas quando ele está ali andando sobre as águas, ele volta a sentir medo, porque ele olha as circunstâncias. Assim como Baraque estava olhando para as circunstâncias. Aleluia. Mas Jesus falou para Pedro, não temas, sou eu. Ele pega na mão de Pedro, puxa ele de volta, eles andam juntos sobre as águas e sobem no peito da água. Aleluia. Então, o medo diante de certas situações é normal nós sentirmos medo. Quando nós estamos diante de um resultado, de um exame, de uma doença grave, é normal sentir medo. Aleluia. Você não vai ser menos crente por causa disso, não. É normal, aleluia. Um filho seu que está passando por dificuldade, quem sabe no mundo das drogas, no mundo do tráfico, aleluia. Você sente medo, aleluia. Muitas situações nos apavoram, aleluia. Mas nós temos que saber que o grande eu sou está conosco, aleluia. Ele está conosco, ele segura na nossa mão, nos coloca firmes dentro do barco. E com a sua palavra, ele acalma o mar e ele acalma o vento. Nós precisamos confiar na palavra de Deus, naquilo que o Senhor nos fala. Aleluia. Então Débora, ela vai encorajar Baraque a liderar aquele exército, mostrando que grandes líderes levantam outros líderes. Grandes líderes levantam outros líderes. Ela pensou, ele está com medo, mas eu vou segurar na mão dele. Eu vou entregar uma palavra de Deus para ele. Ela era profeta. Eu vou encorajar ele. Aleluia. Mas ele ouve a palavra e ele diz para ela ir junto. E ela prontamente diz, eu irei. O que é isso? Prontidão. Eu irei. Em certos momentos na nossa vida, nós precisamos ter prontidão.
prontidão. Porque às vezes Deus nos chama para tantas coisas e nós falamos não. Mas Débora estava pronta para dizer o sim. Eu vou. Quem sabe se Deus tem chamado você para algumas coisas e você tem fingido que não está escutando o que Deus tem te falado. Quem sabe se é para você ir orar para os doentes lá no hospital, orar na casa de um enfermo, orar na casa de um irmão que pediu para você ir lá e você não foi. Aleluia. Quem sabe Deus tem mandado você, aleluia, ajudar aqui na igreja em alguma coisa e você não tem ajudado. Quantas coisas o Senhor nos pede, aleluia, e nós dizemos não, não temos essa prontidão. Débora tinha prontidão, aleluia, e a sua influência deu coragem ao povo para agir e confiar em Deus. Então Débora, ela vai sair da sombra da palmeira, ela vai sair da zona de conforto. Sabe o que é sair da sombra da palmeira? É sair da zona de conforto. Estava bem confortável debaixo da palmeira, estava bem confortável sentado debaixo da camareira, aleluia. Mas agora chegou o tempo de Débora, aleluia, sair da zona de conforto, sair da sombra da camareira e ir para a guerra, e marchar para a guerra, aleluia. Deus está nos convidando nessa tarde para marchar, para levantar, sair da zona de conforto, aleluia, e marchar, aleluia, marchar, se levantar, mulheres e homens. Está nos convidando para nos levantar, aleluia, assim como Débora, pronta disse para Baraque, aleluia, certamente irei contigo, porém não será a honra da investida quem tem deles, pois a mão de uma mulher o Senhor entregará a Císera. E saiu Débora e foi com Baraque para Guedes. Ele poderia ter pensado assim: nossa, como é prepotente essa Débora, está falando dela mesma. Mas não era, porque profeta não profetiza para si mesmo. Ela estava profetizando sobre outra mulher, aleluia, que Deus iria usar ali, aleluia, sobre Israel. Glória a Deus. Então, eles vão para a batalha, vencem a batalha a fio da espada, e o Senhor derrotou os 900 carros. No cântico de Débora vai nos dizer que Deus mandou água, Deus mandou chuva, aleluia, e aqueles carros, eles foram derribando sobre a água, e naquele momento então, aleluia, o exército, 10.000 homens vão vencer, aleluia, a guerra, vão vencer a batalha, e a palavra vai dizer então que Císera foge. Os outros homens já tinham morrido, mas Císera, que era o comandante, ele vai fugir e vai parar na tenda. Vai parar na tenda de uma mulher chamada Jael. Aleluia. Estava quietinha na casa dela, quietinha dentro da tenda dela. Aleluia. Mal ela sabia que naquele dia Deus iria usá-la. Aleluia. Porque a palavra já tinha sido liberada. A palavra sobre a vida dela já tinha sido liberada, aleluia. Mal ela sabia que ia ser instrumento nas mãos de Deus, como uma estaca, aquilo que ela já estava acostumada, porque naquela época, quem morava em tendas eram as mulheres que montavam as tendas. Jael já estava acostumada com a estaca, aleluia, porque era ela que batia com aquele martelo na estaca e montava a tenda. Ela usou o que ela tinha, aleluia, não foi com espada, não foi com armas de ferro, não foi com carro de ferro, mas foi com uma estaca, foi com a arma que ela tinha na mão. Talvez você vai enfrentar essa luta, essa guerra que você está vivendo com as armas de Deus, com as armas que Deus te deu. E uma das armas mais poderosas que Deus nos dá é a palavra. É a palavra, aleluia, que nos ajuda, que nos instrui, que nos dá direção para vencer o inimigo, porque o inimigo anda ao derredor, bradando como um leão, aleluia, querendo nos derrotar, vindo com 900 carros, fazendo barulho na nossa vida, querendo nos assustar, aleluia. Mas nós, quando nós estamos sob uma
angústia, quando nós estamos sobre uma palavra de Deus, aleluia, é certeza da nossa vitória, porque nós somos cristãos que acreditam nas promessas do Senhor, porque as promessas de Deus não falham, aleluia, as promessas de Deus não falham, tudo que Ele fala se cumpre, aleluia, o que Ele falou para Débora então, iria se cumprir através de uma mulher. Quando Císera chega lá, aleluia, pede para esconder, ela esconde, ele pede água, ela dá leite, ela cobre ele com um pano, aleluia, e quando ele dorme, então ela pega aquela estaca e dá na fronte dele, aleluia, mata o inimigo, derrota o inimigo, aleluia. A profecia se cumpre, pois na mão de uma mulher o Senhor entregará Císera. As palavras de Deus se cumprem. Eu não sei se você recebeu alguma profecia, eu não sei se você recebeu uma palavra, mas você precisa tomar posse dessa palavra e acreditar naquilo que Deus liberou para a sua vida. Nós precisamos tomar posse da palavra, irmãos, porque muitas vezes nós recebemos e não tomamos posse. Aí você vai perguntar, mas não aconteceu nada na minha vida, porque você não tomou posse daquela palavra, aleluia. Naquela hora você não acreditou no que Deus falou com você. Você pensou que aquilo era vindo, era carnal, era do homem e era de Deus, e você não recebeu, aleluia. Por isso não se concretizou. Débora acreditou na palavra, aleluia. E o que Débora falou aconteceu. Então eles vão vencer, aleluia. E tudo porque Débora começou. Isso também me chamou a atenção. Quando nós vemos lá no final, quando nós lemos, aleluia, o verso número 24 vai dizer assim: depois que passou tudo, que eles venceram, e cada vez mais a mão dos filhos de Israel prevalecia contra Jabi, rei de Canaã, até que o exterminaram. Então eles exterminaram também o rei. Olha só, cada vez mais as mãos dos filhos prevaleciam. Tudo porque Débora começou, depois foi Jael. Sempre tem que ter um começo, aleluia. Você precisa começar a inspirar os outros. Débora inspirou um homem que se acovardou. Naquela época nenhum homem se levantou. Por isso Deus escolheu Débora, uma mulher, aleluia. Naquele contexto em que as mulheres não eram valorizadas. Mas Deus escolhe uma mulher por falta de um homem líder. Mas ela encorajou outras pessoas. Ela inspirou outras pessoas. Ela começou. E os filhos de Israel foram concretizando. Aleluia. Por isso nós não podemos desistir. Porque tem muitas pessoas que se inspiram em nós, Luciana. Tem muitas mulheres que se inspiram em você. Por isso que você não pode desistir. Eu me inspiro em você. Eu sempre falei isso para ela. Que eu sento ali, eu sentava para lá. Resolvi sentar para cá. Falei, vou colar nela. Vou colar nessa mulher de Deus. Aleluia. Porque mulheres de Deus inspiram outras mulheres. Aleluia. Aqui nessa igreja tem muitos homens e mulheres que me inspiram. Aleluia. O irmão Laércio me inspira. Homem de Deus. Quando a gente vê ele andando na rua, lá vem santo homem de Deus. Aleluia. Que a respeito de tudo que ele passou na vida dele recentemente, ele está aqui, firme e forte, porque ele acredita nas promessas do Senhor na vida dele. Aleluia! Quantos homens e mulheres aqui que inspiram a minha vida? Porque eu sou nova. Só faz 5 anos, irmã Silva, que eu sou convertida. 5 anos. Por isso que eu tenho que me inspirar nessas pessoas que já estão na igreja há 10, 20, 30 anos. Pessoas que não desistem a despeito dos tempos difíceis, a despeito das guerras, a despeito das batalhas, aleluia, que se levantam contra nós. Estou terminando, vou concluir. Último lugar, Débora se levanta como mãe.
de Débora, aleluia, no verso de número 7, aleluia, ela vai dizer assim: ficaram desertas as aldeias em Israel, repousaram, até que eu, Débora, me levantei por mãe em Israel. Isso também chamou a atenção de uma Maria. O escritor de Juízes, o escritor vai enfatizar que ela era profetisa, que ela era esposa, que ela era juíza, mas ela mesma, a opinião dela mesma, ela vai se apresentar como mãe. Me levantei como mãe por Israel. Aleluia. O meu prazer é cuidar, o meu prazer é amar, o meu prazer é gerar. Aleluia. Por que ela se chama de mãe? Porque toda mãe quer o bem para os seus filhos. Ela queria o bem para os filhos de Israel. Aleluia. Eu não vou só vencer essa guerra, eu não vou só derrotar esses 900 carros desse rei. Aleluia. Eu vou cuidar desse povo. Eu vou amar esse povo como uma mãe. Aleluia. Olha o que o apóstolo Paulo vai nos dizer em 1 Coríntios 4,15. Pois em Cristo Jesus, eu mesmo, está dizendo dele, eu, Paulo, os gerei por meio do Evangelho. Portanto, suplico que sejam meus imitadores. Aleluia. Eu mesmo os gerei por meio do Evangelho. Olha o que Paulo também vai nos dizer em Gálatas 4,19. Meus amados filhos, novamente estou sofrendo, como que com dores de parto por vossa causa. Isso até que Cristo seja formado em vós. Glória a Deus. Até que Cristo seja formado em vós. Uma mãe sofre para gerar uma vida, não é? Mas uma mãe também sofre para resgatar uma alma. Aleluia. Vidas que o Senhor coloca como responsabilidade na minha e na sua vida. Almas. Vidas que têm que ser geradas no Evangelho de Jesus Cristo. Filhos espirituais que Deus nos dá. Aleluia. Que nós temos o prazer de gerar esses filhos. Aleluia. Quantos filhos espirituais Deus vai colocar na sua mão no ano de 2025, para que você possa gerar esse filho no Evangelho de Jesus Cristo. De Jesus Cristo. Aleluia. Quando eu vou orar de manhã, toda vez eu falo assim: Deus, eu preciso amar mais as almas. Nós precisamos amar almas, amar as pessoas. Aleluia. De nada adianta você servir a Deus se você não exercer o amor. De nada adianta se você não amar almas, se você não quiser gerar almas, se você não tiver o prazer de cuidar como uma mãe, como um pai. Aleluia. Com amor, com cuidado. Débora se levanta como uma mãe para aquele povo. Aleluia. E a palavra vai dizer que eles vão ficar 40 anos vivendo em paz. 40 anos de paz. Porque uma mulher se levantou como mãe. Aleluia. Naquele tempo. Aleluia. A vida de Débora nos inspira a liderar com coragem, a depender de Deus, a influenciar positivamente os que estão ao nosso redor, que possamos, como Débora, ser instrumentos de mudança e de transformação para a glória de Deus. Para a glória de Deus. Não foi honra para Débora, mas a honra foi para Deus. A honra não foi para nenhum dos 12 juízes, a honra foi de Deus. Era Deus que liderava na frente daquelas batalhas. Era Deus que vencia. Aleluia. É Deus que vai adiante de nós nas nossas batalhas. É por isso que nós vamos vencer no ano de 2025. Aleluia. O Senhor está falando para mim e para você. Se levanta, homem. Se levanta, mulher.
aqui, que nós vamos profetizar, que nós vamos nos levantar pela nossa família, nós vamos nos levantar pelos nossos filhos, nós vamos nos levantar por essa igreja, nós vamos nos levantar por esse ministério, nós vamos nos levantar por almas que precisam ser resgatadas, aleluia. Nós vamos nos levantar como mãe que gera filhos para o Rei da glória. Nós vamos gerar filhos para o Rei da glória. Aleluia. 2025 não é ano de retrocesso, não é ano de você retroceder, é ano de você avançar, de você alcançar os seus propósitos. O apóstolo Paulo vai nos dizer lá em Filipenses: não que eu tenha alcançado, mas eu prossigo para o alvo, esquecendo das coisas que ficaram para trás. Eu prossigo para o alvo. O nosso alvo é Jesus Cristo. Ele é o nosso alvo. Aleluia. Você não pode desistir. Pode colocar. Pode ficar de pé. Fica de pé, que o Senhor vai nos fortificar nesta tarde, para que nós possamos nos levantar como Débora.